Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasa, Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje iremos falar nessa aula o capítulo 26 do canto 10, Srimad Bhagavatam, intitulado O Maravilhoso Krishna. Então, resumindo esse capítulo, é dito que Nanda Maharaj descreve aos vaqueiros as opulências de Krishna, conforme ele as ouvira de Garga Muni. Os vaqueiros, desconhecendo o poder do Senhor Krishna, espantaram-se ao verem as várias atividades extraordinárias dele. Os homens aproximaram-se de Nanda Maharaj e disseram-lhe que, após ver como Krishna, um menino de apenas 7 anos de idade, erguera uma montanha, e como anteriormente matara a demônia Putana e gerara extrema atração nos corações de todos em Vrindavana, eles haviam ficado em dúvida e confusos sobre como Krishna poderia ter nascido no ambiente pouco adequado de uma comunidade de vaqueiros. Nanda replicou-lhes que, narrando o que Garga Muni lhes dissera sobre Krishna, Garga Muni dissera que nas 3 eras anteriores o filho de Nanda manifestara-se sob as formas branca, vermelha e amarela, ao passo que agora, na era de Dwapara, assumira sua forma azul escura, Krishna Rupa. Por haver descendido como filho de Vasudeva, um de seus muitos nomes é Vasudeva. E ele tem inúmeros outros nomes que indicam suas muitas qualidades e atividades. Garga Muni predissera que Krishna impediria todas as espécies de catástrofe em Gokula, difundiria auspiciosidade ilimitada e aumentaria o êxtase dos vaqueiros e de suas esposas. Numa era anterior, Krishna protegera os Brahmanas santos quando estes foram molestados por bandidos de baixa classe e não havia um governante adequado na sociedade. Assim como os demônios nos planetas superiores jamais podem derrotar os semideuses que têm o Senhor Vishnu a seu lado, nenhum inimigo pode jamais derrotar aqueles que amam a Krishna. Em sua afinidade por seus devotos e em sua opulência e poder, Krishna é tal qual o próprio Senhor Narayana. Exultantes e pasmados com as declarações de Garga Muni, os vaqueiros concluíram que Krishna devia ser um poderoso representante do Senhor Supremo Narayana. Então, eles adoraram Krishna e Nanda Maharaj. Assim, terminamos aqui o resumo desse capítulo 26 e vamos para o verso 1. Shukadeva Goswami disse: os vaqueiros ficaram atônitos ao verem as atividades de Krishna, tais como o erguer da colina de Govardhana. Incapazes de compreender sua potência transcendental, eles se aproximaram de Nanda Maharaj e disseram-lhe o seguinte. Os vaqueirinhos disseram: já que este menino executa atividades tão extraordinárias, como poderia ele merecer um nascimento entre homens mundanos como nós? Nascimento este que para ele pareceria desprezível. Como pôde este menino de 7 anos manter erguida a grande colina de Govardhana com uma só mão,
assim como um poderoso elefante ergue uma flor de lótus. Quando ainda era um mero bebê que mal abrira os olhos, ele mamou o leite do peito da poderosa demônia Putana e então sugou-lhe também o próprio ar vital, assim como a força do tempo suga a juventude do corpo. Certa vez, quando tinha apenas 3 meses, o pequeno Krishna começou a chorar e a se espernear enquanto estava deitado debaixo de um enorme carro. Então, este caiu e virou de cabeça para baixo, só porque foi atingido pela ponta do dedo do seu pé. Com 1 ano de idade, enquanto estava sentado tranquilamente, ele foi arrebatado ao céu pelo demônio Trinavarta, mas o bebê Krishna agarrou o pescoço do demônio, provocando-lhe muita dor e dessa maneira o matou. Certa vez, sua mãe amarrou-o com cordas a um pilão, porque o surpreendera roubando manteiga. Então, engateando, ele arrastou o pilão para o meio de um par de árvores Arjuna e as derrubou. Noutra ocasião, enquanto Krishna apacentava as vacas na floresta junto com Balarama e os vaqueirinhos, o demônio Bakasura aproximou-se com a intenção de matar Krishna, mas Krishna agarrou este demônio hostil pela boca e dilacerou-o. Desejando matar Krishna, o demônio Vatsa disfarçou-se de bezerro e misturou-se entre os bezerros de Krishna. Mas Krishna matou o demônio e, usando o corpo deste, brincou de derrubar das árvores as frutas capita. Junto com o senhor Balarama, Krishna matou o demônio asno e todos os amigos deste, garantindo desta forma a segurança da floresta de Talavana, que abundava de frutas de palmeira bem maduras. Depois de fazer os arranjos para que o poderoso senhor Balarama matasse o terrível demônio Pralamba, Krishna libertou os vaqueirinhos de Vraja e seus animais de um incêndio na floresta. Krishna castigou a venenosíssima serpente Kaliya e, depois de humilhá-lo, expulsou-o à força do lago do Jamuna. Dessa maneira, o Senhor livrou a água daquele rio do poderoso veneno da serpente. Querido Nanda, por que é que nós e todos os outros residentes de Vraja não conseguimos abandonar nossa constante afeição por teu filho? E por que é que ele sente atração tão espontânea por nós? Por um lado, este menino tem apenas 7 anos, e por outro, vemos que ele ergueu a grande colina de Govardhana. Por isso, ó rei de Vraja, surge em nós uma dúvida sobre teu filho. Então, Nanda Maharaja respondeu: ó vaqueiros, apenas ouve minhas palavras e deixai que vão embora todas as vossas dúvidas referentes a meu filho. Há algum tempo, Garga Muni disse-me o seguinte sobre esse menino. Garga Muni dissera: em todo milênio, teu filho Krishna aparece como uma encarnação. No passado, ele assumiu 3 diferentes cores, branca, vermelha e amarela, e agora apareceu de cor negra. Por muitas razões, este teu belo filho, às vezes apareceu antes como filho de Vasudeva. Portanto, aqueles que são eruditos, às vezes chamam esta criança de Vasudeva. Para este teu filho, existem muitas formas e nomes de acordo com suas qualidades e atividades transcendentais. Eu os conheço a todos, mas as pessoas em geral não os compreendem.
Para aumentar a bem-aventurança transcendental dos vaqueiros de Gokula, esta criança sempre executará ações que vos serão auspiciosas, e unicamente através de sua graça superareis todas as dificuldades. Ó Nanda Maharaj, como se registra na história, quando havia um governo irregular e incompetente, e estando Indra destronado, as pessoas honestas, passando então a ser afligidas e perturbadas pelos ladrões, essa criança aparecia para subjugar os canalhas e proteger a população e capacitá-la a prosperar. Os demônios não podem prejudicar os semideuses, que sempre têm a seu lado o Senhor Vishnu. Do mesmo modo, nenhuma pessoa ou grupo apegados ao todo auspicioso Krishna poderão ser derrotados pelos inimigos. Portanto, ó Nanda Maharaj, este teu filho está no mesmo nível de Narayana, em suas qualidades, opulência, nome, forma e influências transcendentais. Ele é exatamente como Narayana. Logo, não deves surpreender-te com suas atividades. Nanda Maharaja continuou. Depois que Gargarishi me disse estas palavras e voltou para casa, comecei a considerar que Krishna, que nos mantém livres de perturbações, é de fato uma expansão do Senhor Narayana. Shukadeva Goswami continuou. Tendo ouvido Nanda Maharaj narrar as declarações de Gargamuni, os residentes de Vrindavana ficaram animados. Com sua perplexidade dissipada, eles adoraram Nanda e o Senhor Krishna com grande respeito. Indra enfureceu-se quando seu sacrifício foi interrompido e por isso lançou chuva e granizo em Gokula, acompanhados de relâmpagos e ventos poderosos. Tudo isso provocou enorme sofrimento aos vaqueiros, animais e mulheres de lá. Ao ver a condição daqueles que tinham apenas a ele como refúgio, o Senhor Krishna, que por natureza é sempre compassivo, deu um largo sorriso e ergueu a colina de Govardhana com uma só mão, assim como uma criancinha levanta um cogumelo para brincar com ele. Dessa maneira, ele protegeu a comunidade dos vaqueiros. Que ele, Govinda, o senhor das vacas e destruidor do falso orgulho de Indra, fique satisfeito conosco. Assim terminamos esse capítulo 26 do canto 10. Nesse capítulo podemos ver que Nanda Maharaj revela, aos vaqueiros sobre a natureza real de Krishna, porque como assim, eles estavam vivendo com Krishna e viam tantas atividades maravilhosas e naturalmente, você pergunta, que menino é esse? Pô? Como que ele consegue realizar essas atividades assim, com 7 anos, eu desde bebê, fazendo atividades que derrotavam os poderes místicos de seres que queriam perturbar Vrindavana ou matar o Senhor Krishna. Então, Nanda Maharaj revelou aos habitantes o que Gargamuni, que era o sacerdote, lá dos Yados, fez para ele. Nanda Maharaj contou tudo sobre quem era Krishna e por que ele tinha nascido, que ele veio realmente para exterminar esses agentes perturbadores da sociedade e que ali havia todo um plano de Deus para estar ali. E isso acalmou, os habitantes que entenderam, sim, essa pessoa é como Narayana. Imaginavam, que Krishna era como Deus, não era assim,
estavam pensando em Krishna como Deus, mas parecido com os poderes de Narayana. Dessa forma, né? Nunca eles vão adorar Krishna assim, como Deus, porque eles têm essa afeição espontânea pelo Senhor, né? Como podemos observar aqui na narração de todos os seus passatempos. E ao meditarmos, né, em Krishna, vendo essas atividades maravilhosas dele, da afeição divina dele pelos seus devotos, então esses passatempos têm esse efeito de criar a condição em nosso coração para que, ao vermos as atividades de Deus, nos rendamos a Ele. E aqui nesse capítulo mostra, né, que os semideuses eles não são afligidos pelos demônios porque eles são rendidos ao Senhor Vishnu, que é Krishna também. E os devotos que estão com Krishna também estão isentos do ataque desses seres negativos que querem perturbar, né, a mente ou a consciência da pessoa ou desviá-las da espiritualidade. Os demônios ficam muito incomodados quando há uma força espiritual acontecendo, né? A escuridão teme a luz dessa forma. Então, a escuridão nunca vai destruir a luz, porque a escuridão é exatamente a ausência da luz. E quando Krishna está presente, ele coloca tudo no seu devido lugar, assim como aplacou, né, a ira do Senhor Indra e mostrou, né, quem é que manda no pedaço é sempre Deus. Na verdade, o poder de todos os semideuses é o poder de Krishna, que está sendo delegado para eles para administrar o universo. Então, aqui nos passatempos, Krishna vai mostrando, através dessas ações em relação aos seres mais elevados do universo, que quando ele vem, ele se mostra, né, como o Ser Supremo. Todo mundo se rende a ele, naturalmente, para de adorar semideuses ou fantasmas ou ancestrais, assim, essas coisas que geralmente acontecem, a pessoa para e entende que tem que adorar somente a Krishna. Automaticamente, se você adora a Krishna, os semideuses, os ancestrais, assim, todos os seres estão sendo considerados, adorados automaticamente. Então, Krishna está nos ensinando, né, que devemos nos tornar devotos eternos dele em serviço devocional amoroso. Então, essa é a conclusão que devemos chegar após a leitura desse capítulo, né, mostrando que, analisando realmente o que Gargamuni falou acerca de Krishna, que ele aparece em diversas eras, e apareceu agora como Krishna, e em Kali Yuga ele apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, na cor, né, amarelo, né, dourado, que é a tez de Srimati Radharani. E aí Krishna vai aparecendo assim, de era em era. Existe aqui então a autoridade da Escritura para revelá-lo, né, revelar quem é Krishna. É isso que estamos aprendendo aqui nesse capítulo. Ok? Então todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Hari Bol.